E aí tem uma questão que as pessoas elas acham que por você ser criativo, automaticamente você tem que ser do front, mas no back-end a gente tem que ser muito criativo também. Porque lembrando que no back-end, no front a gente usa lógica, mas no back-end tem muito mais lógica. E às vezes para resolver determinadas coisas com a lógica, você precisa ser muito criativo. Então, as pessoas, por essa questão da criatividade, as pessoas vão se dar super bem, tanto no front quanto no back. Mas se a pessoa gosta mais só da parte visual mesmo, aí geralmente ela vai pro front mesmo, que não tem jeito, né? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo, eu sou Community Builder da Coder House Brasil e hoje eu tô no Coder Talks para conversar com profissionais da área de tecnologia, seja de produto, programação, design, marketing digital, muitas áreas impactantes do mercado tech. E hoje eu tô com ela, Jéssica Santana, mais conhecida como Garota de TI. Bem-vinda! E aí, Paulo, obrigada pelo convite. Estou muito animada pra gente bater esse papo hoje. E eu já quero saber como é que foi sua trajetória e como é que tá hoje a sua carreira profissional. Me conta um pouquinho. Bom, tudo se iniciou quando eu estava no ensino médio. Minha mãe me incentivou a fazer um cursinho de informática, porque eu sou dos anos 90, né? Então, na minha época, você tinha que fazer curso de informática. Hoje, as crianças já nascem, a informática já está no sangue, já praticamente, já nasce instalada no cérebro. Mas na minha época, nos anos 90, para quem nasce nos anos 90, a gente tinha que fazer curso de informática para aprender a mexer Clássica. na internet, para aprender a mexer no Word, etc. E daí eu tive contato com o HTML, que eu pensava na época que era programação. Então eu considero que foi o meu primeiro contato com programação, que na minha cabeça era programação. Então foi o meu primeiro contato e foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com programação. E aí depois eu não tive nenhuma oportunidade profissional, porque o meu foco era apenas fazer um curso técnico para aprender coisas básicas sobre a internet mesmo e arrumar um primeiro emprego, uma primeira oportunidade. E aí, quando eu terminei o ensino médio, comecei a faculdade e aí sim eu tive o meu foco em procurar oportunidades na área de tecnologia mesmo, né? Na faculdade eu tive 2 oportunidades de estágio, onde eu trabalhei um pouquinho com programação, mas fiz mais suportes mesmo. No último estágio eu fui indicada para trabalhar no suporte, foi lá no Tribunal de Brasília, e aí eu trabalhei no suporte lá do pessoal. E depois eu fui para uma empresa que trabalhava com análise de sistemas, e aí eu trabalhava tanto no suporte quanto na parte da análise. E aí, por fim, eu consegui a minha primeira oportunidade de programação, que é a que eu tô hoje. E aí eu faço programação web, tanto front-end quanto back-end, que a gente chama de full stack. Ah, aí que tá o ponto, o famoso full stack. Só para deixar claro pra galera, o que exatamente é full stack, um dev full stack? A gente vê tanto por aí. Então imagine que a gente vai fazer um evento da Coder e a gente quer divulgar esse evento. A gente vai construir uma página e na página a gente vai colocar alguns textos, algumas imagens. E a gente quer que as pessoas olhem para essa página e elas indiquem para a gente que elas querem participar desse evento. Então a gente vai construir um formulário ali com nome, telefone, contato, por que ela quer participar, se ela já sabe alguma coisa sobre tecnologia, qualquer coisa ali que a gente queira colocar. Beleza, essa estrutura a gente consegue fazer ela com HTML e se precisar a gente pode aplicar também um pouco de JavaScript, que é para o nosso formulário ficar um pouco dinâmico, sei lá, colocar efeitos, alguma coisa assim. Mas, beleza, esse é o nosso front-end, é o que a gente está olhando ali, toda a estrutura. Lembrando que o HTML ele é a estrutura que o navegador entende. Então, a gente diz para ele onde que fica um texto, onde fica uma imagem. Esse campo aqui ele é para números, esse daqui é só para textos. Então, é a nossa estrutura ali básica. Só que, beleza, as pessoas vão ali digitar o nome, o telefone. E quando ela clicar em enviar, em quero me cadastrar, quero participar do evento da Coder, o que vai acontecer depois disso? O que acontece depois disso é o nosso back-end. Então eu preciso guardar esses dados, eu preciso guardar ali o nome da pessoa, os dados que a gente colocar ali no formulário. Então é mais essa parte que a gente não vê, né, entre aspas, para quem está como usuário ali olhando, usando, ela não vê, porque ela vê ali botões, imagens, etc. E o back-end é essa parte mais de guardar os dados, de tratar os dados. No front a gente tem questões de segurança também, mas no back-end tem mais as questões de proteger o banco de dados e etc. Então, basicamente é isso. Pela sua experiência e hoje sendo full stack, entendendo das duas frentes, você sentiu que existe uma diferença para quem começa em front-end e depois aprende o back-end? Ou quem começa em back-end depois conhece o front? Existe alguma regra, uma boa prática para quem está iniciando? Às vezes fica com dúvida.
Sim, não existe uma regra. Tem gente que já começa se especializando em back-end, já vai direto para o back-end, porque não quer trabalhar de jeito nenhum com front-end. Tem gente que começa pelo front-end junto com o back-end, que tem alguns cursos que já são full stack, então você já vai desenvolvendo as duas partes. Para mim, o que fez mais sentido era entender primeiro essa lógica de, por exemplo, construir uma página, um formulário e ver, tá, já construí, tá tudo certinho, e agora, como que eu faço para seguir daqui em diante? Então, para mim, fez mais sentido, foi mais fácil eu aprender primeiro o front-end, que eu considero mais fácil do que o back-end, e aí depois seguir essa linha até o ciclo completo, né? Porque é como se fosse um ciclo, né? Você começa ali no front, mas aquilo ali tem que servir para alguma coisa. Então, seguindo essa lógica, para mim fez mais sentido dessa forma. A forma de estudar é bem parecida com os dois. Ou alguém precisa fazer algo diferente, ou tem um conhecimento a mais para iniciar em back-end. Ou a pessoa, ela gosta muito da parte visual, então é a melhor dica para ela ir para front-end. Existe também esses estilos de programação e cada um vai escolhendo através desse histórico, background de vida, muitas vezes? Sim, geralmente quem gosta mais da parte visual, quem é mais criativo, geralmente escolhe logo o front-end, porque é a parte que você desenvolve, você já consegue ver ali uma página bem bonitinha que você fez. Então, para quem gosta da parte visual, geralmente vai mais pro front. E aí tem uma questão que as pessoas elas acham que por você ser criativo, automaticamente você tem que ser do front, mas no back-end a gente tem que ser muito criativo também. Porque lembrando que no back-end, no front a gente usa lógica, mas no back-end tem muito mais lógica. E às vezes para resolver determinadas coisas com a lógica, você precisa ser muito criativo. Então, as pessoas, por essa questão da criatividade, as pessoas vão se dar super bem, tanto no front quanto no back. Mas se a pessoa gosta mais só da parte visual mesmo, aí geralmente ela vai pro front mesmo, que não tem jeito, né? No back-end você trabalha com muito código, e aí você analisa, você salva ali no banco de dados, mas você não vê uma tela construída, se você não trabalha se trabalha só com back-end. Então, por essa questão, é melhor o front-end, né, nesse ponto de vista. Pensando de tudo que você viveu e continua vivendo hoje, teria algumas dicas que você daria pra Jéssica lá atrás, quando começou, e hoje você viu que é super necessário dar para as pessoas que estão começando hoje? Bom, a dica que eu daria, se eu pudesse fazer diferente, eu estruturaria o meu estudo com início, meio e fim. Boa, Porque às vezes eu estudava muitas coisas separadinhas, assim. Só que aquilo não estava me levando para lugar nenhum. Então, se eu tivesse realmente um projeto, um objetivo, não, eu vou estudar isso porque eu quero construir, nem que fosse uma landing page, que é uma coisa simples, mas eu tinha um objetivo de início, meio e fim. Porque é até mais fácil quando você vai para o mercado de trabalho, né? Porque é muito difícil quando você só estuda e aí você chega no emprego e você vê que não é igual na vida real, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito mais projetos. E se eu fosse fazer cursos, eu faria esses cursos que realmente têm foco em projeto, em prática, em simular algo que aconteceria na vida real mesmo, porque é o que acontece depois quando você consegue um emprego, né? E se eu tivesse feito isso, eu teria aprendido muito mais. Hoje eu saberia muito mais coisas e teria sido mais tranquilo para mim, né? Teria aprendido mais rápido, seria mais produtivo no caso. Legal. E quando você começou, você tinha programadores ou não, pessoas que eram referências para você, que te auxiliaram nessa caminhada, que te deram força, que você absorveu dicas, enfim, teve essas pessoas fontes para você? Teve bastante, teve uma especial, que hoje é meu esposo, na época era meu namorado. Então, eu tive aquela primeira experiência que eu falei no ensino médio, que eu fiz o cursinho e eu aprendi um pouco de HTML. Mas depois, quando eu estava com meu namorado, ele me indicou o curso do Guanabara. Ele falou, olha que legal, já que você gosta de front-end, ele tem um curso que eu acho que você vai gostar, no seu tempo livre, dá uma olhadinha. Então, ele foi a pessoa que mais me incentivou, né? Me incentivou a entrar na faculdade, fizemos faculdade juntos. Então, foi a minha grande inspiração, a principal. Mas eu tive várias outras também, de pessoas que, por exemplo, o Guanabara, uma pessoa que me inspira muito, até mais pela questão da simplicidade que ele consegue passar as informações. Isso é muito importante, né? Mais do que você saber o técnico, às vezes você passar as informações de forma clara é muito valioso. Então, por isso, ele também é uma grande referência para mim. E tiveram outras pessoas também, mas esses são os principais. É uma coisa que a galera quer saber e eu acho super importante você trazer pra gente, tá? Sobre o mercado hoje. A gente viu que, anos atrás, hype do momento, programação, muita gente migrando de carreira, buscando fontes para aprender, enfim. Hoje, vendo o mercado, existe uma diferença
entre vagas para front, back-end, existe uma diferença ou se busca mais pessoas de back-end comparado com front-end? E fazendo um gancho, entender também se o mercado para quem quer ser um full stack, ele acaba sendo menor porque pede um profissional com mais experiência dessas duas vertentes. Existe um mercado volátil? Como é que está esse momento? Bom, o mercado, há uns anos atrás estava um pouquinho melhor, bem sinceramente. Eu acho que na pandemia, como teve aquela questão de todo mundo ir para trabalhar em casa em home office, e aí entrou em alta esse assunto home office. E daí começaram a falar, tá, quais são as profissões que você pode ter para você continuar trabalhando em home office? Porque a partir do momento que todo mundo teve o gostinho de trabalhar em home office, ninguém queria voltar mais para o escritório. Então, as top 5 profissões que você pode trabalhar de onde você quiser. E aí, lógico, programação, né? Porque programador, se ele tiver um computador ou internet boa, ótimo. Ele não precisa estar no escritório, assim como outras profissões também. Só que a programação, ela tem meio que quando as pessoas olham para a programação, elas meio que romantizam um pouco. E eu acho que por isso hypou, né? Que é aquela pessoa que trabalha com coisas super interessantes e não sei o quê, e não precisa falar com ninguém, e ela pode trabalhar no Brasil ganhando em dólar, trabalhando para fora. Então, todos esses assuntos fizeram com que, no meu ponto de vista, fizeram com que a programação hypasse um pouco. E aí, depois, quando foi passando a pandemia, algumas áreas da tecnologia, por exemplo, o suporte. Antes, como o pessoal, as empresas estavam precisando prestar muito suporte para os clientes, porque uma coisa é você receber o cliente pessoalmente e você instruir ele em alguma coisa. Outra coisa é você tentar instruir ele em alguma coisa que não é muito simples por telefone ou por mensagem, e aí meio que as empresas foram contratando mais profissionais de TI, tanto para suportar os sistemas, que antigamente todo mundo fazia presencial, a maioria, e depois todo mundo foi para o online, então teve que ter muito suporte, tanto técnico quanto de suporte mesmo, com o cliente. E aí acabou hypando, e quando saiu isso, aí, não precisava de tanta gente mais, e aí começaram a mandar o pessoal tudo embora. Alguns se manteram, óbvio, as pessoas que tinham, entre aspas, capacidade, que a empresa gostou, e dependendo da necessidade, sempre lembrando que o mercado ele vai conforme a necessidade das empresas também. Se a empresa não precisa, ela vai mandar embora, não tem por que manter um funcionário. E aí, respondendo sobre a senioridade, no meu ponto de vista, tem mais oportunidades para iniciantes de front-end, que as pessoas julgam mais fácil. E é muito mais fácil, assim, o júnior, ele precisa trabalhar com um certo acompanhamento. Então, às vezes, para a empresa é até difícil contratar um júnior. Às vezes é mais fácil você ter pessoas mais experientes, porque você tem que ter um tempo, você tem que ter uma paciência, você tem que saber lidar com o júnior. E tem que ser uma pessoa que ela vai... Não é como se fosse um estagiário, mas é um sistema, né? Sistemas envolve dinheiro, envolve tempo, envolve muita responsabilidade. Então, não tem como, por exemplo, um júnior fazer uma resolução e você simplesmente subir para a produção e confiar no que o júnior fez. Você tem que revisar. Isso demanda tempo. Então, às vezes, as empresas elas relutam um pouco em contratar júnior por conta disso, por todo esse trabalho. E o front-end, é mais fácil você quebrar um sistema com back-end do que com front-end. E se for com front-end, geralmente é rápido de você ajustar. Às vezes é só, sei lá, alguma variável ali errada, alguma coisa que foi por falta de atenção. Não envolve tanta lógica. Então, acredito que sim, para o iniciante é mais fácil conseguir só front-end. Full stack é um pouco mais difícil, porque também a pessoa de full stack ela vai meio que mexer no sistema inteiro. Então, imagina você colocar uma pessoa que não tem experiência para mexer no sistema inteiro. Então, é mais fácil você dividir as responsabilidades e também usar a senioridade estrategicamente, né? Mas isso depende de empresa para empresa também. Eu estou usando a minha experiência em uma empresa que eu trabalho que é uma startup, que é pequena. Então, cada empresa tem uma dinâmica, né? Eu acredito que empresas grandes, elas até dividem melhor os papéis, assim, porque as empresas, elas têm mais departamentos, né? Então, cada equipe trabalha com uma coisa específica e eu não sei como funciona essa dinâmica. Mas no meu caso, que eu trabalho para uma startup, eu sinto essa dificuldade. Então, nós não contrataremos, por exemplo, uma pessoa com pouca experiência para colocar a mão no sistema inteiro. E olhando para as vagas, eu sinto que é mais fácil você conseguir front-end do que back-end, pela questão técnica. Eu fico com muitas dúvidas, às vezes eu recebo muitas dúvidas, pessoas perguntando sobre a diferença até mesmo de um estagiário para um júnior, se quando
o nome da vaga que está como júnior ou estagiário fazem a mesma coisa no final das contas, é só uma forma. É até interessante a gente deixar claro, e você pode nos ajudar. Quando a empresa utiliza um nome, às vezes ela quer uma pessoa que saiba de tudo, mas não coloca o nome de full stack, por exemplo, mas ele está tendo uma atividade de full stack. Acontece isso no mercado? Como é que funciona essas nomenclaturas que às vezes a gente fica perdido? Acontece muito, e essa questão dos estágios também é uma grande... Todo mundo fica se lamentando, assim, porque geralmente tem uma vaga de estágio que o requisito que coloca ali não é para uma pessoa que está aprendendo, é para uma pessoa que já sabe bastante coisa. E a pessoa pensa, como é que eu vou conseguir a primeira oportunidade se na primeira oportunidade já tenho que ter experiências? Então, às vezes, infelizmente, as empresas usam os estagiários, as vagas de estagiários. Eu não sei se é para pagar menos, talvez seja, mas também não sei se estrategicamente é inteligente, porque o contrato de estágio ele dura muito pouco e não dá tempo do funcionário amadurecer e contribuir do jeito que a gente espera. Quando a pessoa ela entra na empresa, para ela conseguir entregar mesmo, demanda um certo tempo. Então, você imagina, no primeiro ano a pessoa não vai entregar tanto. No segundo ano que ela se acostumou, já é o último ano dela sair. Porque lembrando também que estágio só pode ter duração de 2 anos e só pode ser estagiário quem está na faculdade, que é outra coisa também. Às vezes as empresas colocam vaga de estágio, mas elas não pedem que a pessoa esteja numa faculdade. Então, a gente tem que se atentar a isso também, porque pode ser meio que algo... Sei lá, às vezes a empresa só está usando uma estratégia para pagar menos para a pessoa. E pegando agora nesse cenário, você tocou um ponto muito interessante que pode gerar dúvidas, é a formação. Você comentou, o estagiário, ele conseguir essa vaga, precisa estar fazendo uma faculdade. Mas na hora de buscar uma colocação, tem peso? Tem mais oportunidades para quem está fazendo? Ou quem está querendo começar um curso como a Coder House, por exemplo, ele consegue já entrar no mercado com tudo e ter as mesmas chances em proporção? Como é que você vê esse cenário? Pelo que eu pesquiso assim, de oportunidades, é bem balanceado. Eu acho que se você colocar uma pessoa que é boa tecnicamente, não tem faculdade, uma pessoa que é boa tecnicamente e tem faculdade, eu acredito que a que tem faculdade, talvez, dependendo da empresa, ela talvez contrate a pessoa por algum motivo que tenha faculdade. Mas na TI é muito assim, você sabe fazer, você sabe resolver, então é isso que eu quero. Lembrando que a faculdade ela não substitui o curso e o curso não substitui a faculdade. Então, assim, dificilmente você vai fazer uma faculdade e eles vão te ensinar a programar, porque não dá tempo, é muita coisa. E a faculdade, ela meio que te direciona e daí você vai estudar aquilo que você quer se especializar. Então, um não substitui o outro. Se você for fazer a faculdade, você vai ter que estudar por fora para aprender programação. E aí vai da sua estratégia, você pode tentar estudar sozinho, ou você pode procurar um curso de programação e ter algo mais estruturado, né, com projetos, com datas, para você realmente sentir como é que é em um projeto real, mas não substitui. E o curso, para quem tem só o curso, já tem bastante oportunidades mesmo, assim, o bom da programação é isso. Tem muitas oportunidades, muita gente consegue empregos muito bons sem ter faculdade, porque a pessoa é muito boa, então não tem por que não contratar ela. E aí tem essa questão também, né? Mas aí você vai ter que se esforçar, não tem como eu dizer que é uma mágica também. Você tem que ser muito bom tecnicamente, você tem que ter portfólio. Se você chega numa empresa e você diz, eu sei resolver isso que vocês estão precisando, eles vão contratar. A não ser que seja uma questão de gerência, porque tem algumas empresas que elas realmente precisam de um papel que comprove certificados, que comprove formação. Mas fora isso, eu acredito que as oportunidades são bem balanceadas mesmo, pelo menos pelo que eu pesquiso, né? E quando eu estava procurando emprego, eu pesquisava bastante e eu não sentia tanto essa questão. Só ficava insegura em questão de comparação, né? Se eu não tenho o meu certificado ainda, será que eles vão dar prioridade para quem já tem, se ela estiver no mesmo nível que eu? Então é meio que isso. A dica que eu sempre dou para os meus seguidores quando eles me perguntam isso é: entre no LinkedIn, pesquise as vagas. Você gostou de uma vaga? Beleza, veja quais são os requisitos dela. Pede faculdade? Se pede, infelizmente você vai ter que fazer. Se é esse tipo de vaga que você está buscando, você vai ter que fazer. Se não é, pesquise mais vagas, vê quais são, faz um balanço entre as que exigem e as que não exigem, qual é o salário da que exige, da que não exige. Dá uma olhada também, por exemplo, não exige curso superior. Beleza, mas dá uma olhada ali no perfil dos funcionários que foram contratados por essa empresa. Ela não exige superior.
mas ela tem contratado pessoas que não têm um curso superior, dá essa analisada mesmo. Eu tive uma oportunidade de trabalhar como analista e lá eles não exigiam superior, mas a minha equipe inteira era de pessoas que tinham superior. Mas eles faziam entrevistas com pessoas que não tinham o superior e aí no balanço entre uma e outra sempre escolhiam. Mas são casos e casos, como eu digo, são casos e casos. E aí é só você fazer a sua pesquisinha, pensar, fazer um balanço, qual é o seu objetivo realmente. O mais importante é qual é o seu objetivo e ver o que você precisa para alcançar ele, né? Mas a área da TI é maravilhosa porque tem diversas opções, diversas oportunidades para todo tipo de perfil. Então, E o portfólio, eu imagino, então, que seja... é o mais importante. É a melhor Se ferramenta, você tiver né? uma faculdade, mas você não tiver experiência, se você não tiver capacidade de comunicação, de resolução de problemas, não vai adiantar a faculdade. Então, sabe, é meio que pensar assim, eu tenho o que precisa, se coloca no trabalho de uma equipe que te contrataria para resolver problemas. Você seria capaz de resolver? Se você não é, então o que você tem que fazer para ser capaz, né? E faz um balanço. Agora, se de todas as oportunidades, um top 5 de oportunidades que eu só quero trabalhar se for nessas oportunidades. E avalia, precisa realmente de faculdade? Se não precisa, vai em frente e tenta. E também, assim, a faculdade, ela não é tão rápida, né? Pelo menos o bacharelado, ele é 4 anos. Nesse meio tempo, dá já para você procurar emprego também e ver se você quer continuar na faculdade ou não, já conseguir experiências. Então, é só testando mesmo e pesquisando para ver o perfil de cada pessoa. Tem gente que realmente não gosta de faculdade, não quer fazer de faculdade, e tudo bem. E se ela for boa, ela vai conseguir oportunidade, sim. Você levantou pontos diferenciais na hora do vamos ver para buscar uma vaga, e uma das dúvidas que surgem também do que a gente sonda é o inglês. Até mesmo quando você comentou, né, lá atrás, o peso que era fazer um curso de informática, porque era o futuro e tudo mais. Também tínhamos o aprender segunda língua, vamos aprender o inglês, também vai ser um diferencial lá na frente. Falando no mercado tech, as empresas elas também têm um olhar mais sensível se alguém tem conhecimento ali de inglês mais aprimorado ou um conhecimento só técnico da área em si, também já garante a pessoa. Você sente que existe uma diferença também quando o assunto é inglês? Eu, por exemplo, não tenho inglês, eu tenho inglês básico e o técnico eu me viro muito bem. E é óbvio, quando eu vou ler alguma documentação, eu traduzo e eu consigo absorver aquele conteúdo ali. E quando eu quero estudar algo também, eu consigo traduzir e absorver. Se eu tivesse inglês, seria perfeito, porque seria muito mais prático para mim. Então, eu acredito que o inglês seja muito importante, mas não é tipo assim, não, para você ser programador, você precisa fazer um curso de inglês e ser fluente, não. Tem algumas empresas muito grandes que fazem projetos para fora. E aí sim, para trabalhar nessas empresas, você vai precisar de inglês, porque para fazer uma reunião, as pessoas vão falar inglês, então junta pessoas de vários lugares do mundo. Qual que é a língua que a maioria vai saber? Inglês. E aí você vai ficar lá sem entender nada, não tem como, né? Quando eles forem escrever as tasks, as documentações, eles vão escrever tudo em inglês. Então, imagina você ter que traduzir tudo, aí fica inviável. Então, essas empresas muito grandes, elas geralmente exigem o inglês mesmo. Mas tem muita vaga para quem não sabe inglês. Tem muita vaga, até porque você se vira com o Google Tradutor, não tem porquê. Se você desenvolve para uma empresa que faz produto para brasileiros, todo mundo é brasileiro, e que é a maioria, eu acho. Se você tiver pelo menos o inglês técnico e conseguir se virar, você consegue. Mas, inclusive, é um dos meus objetivos para 2024. Eu preciso aprender inglês porque seria uma mão na roda, faria toda a diferença. Jéssica, agora, curiosidade, eu quero saber como é que é a rotina, então, de um dev full stack, e eu quero saber de você, como é que funciona o seu dia a dia, de fato. São mais reuniões do que a gente imagina? Você aprende enquanto trabalha? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente. Bom, a gente tem algumas, como posso dizer, são cerimônias dentro da TI, né? Então tem a daily, que é a diária, a gente faz todos os dias, no horário fixo. E aí tem algumas regrinhas que nem todo mundo segue, porque cada empresa tem as suas necessidades e etc. Mas a daily, ela tem que ser uma reunião rápida e objetiva, e é onde todo mundo passa pelas tasks e fala coisa rápida ali, se travou em alguma coisa, fala rapidinho. O objetivo não é resolver o problema ali, é só meio que todo mundo ficar ciente do que está acontecendo rapidinho. Então essa reunião, ela acontece todos os dias, e aí cada um fala um pouquinho ali sobre o que está fazendo, sobre alguma coisa.
Tem a reunião também da retrospectiva, que a gente faz, ela é mais, pode ser de 15 em 15 dias, uma vez no mês, vai das equipes, se é equipe grande ou pequena. E essa retrospectiva é onde você coloca as suas dificuldades, o que você aprendeu, é meio que um resumo geral do que a gente fez até aqui, e aí a gente encontrou aquele problema, a gente resolveu assim, foi muito legal, todo mundo aprendeu, é meio que uma reunião assim mesmo. E ela é muito boa também para evitar conflitos, né? Porque às vezes a gente vai guardando algumas coisas durante toda a semana, e ninguém fala. Aí na outra semana repete os mesmos erros, as mesmas coisas. Então essa reunião é muito importante para evitar conflitos dentro da equipe mesmo. E aí é importante que na retrospectiva a gente não coloque só coisas negativas, a gente coloca positivas também, aprendizados e etc. No meu dia a dia, como é que funciona? Eu sou full stack e eu trabalho numa startup. E eu acabo tendo algumas outras funçõezinhas que talvez outras pessoas não tenham. Então, eu acabo tendo que pensar um pouquinho também na experiência do usuário. Então, se eu tenho que construir uma landing page, eu não recebo ela pronta, desenhada, só para colocar um código ali e desenvolver ela, estruturar. Eu realmente tenho que pensar como ela vai ser, com as características da empresa que eu trabalho, como que vai ser ali, se vai ser interessante para o usuário ou não, se ele vai ter facilidade de preencher aquilo ou não. Eu tenho que pensar nisso tudo. Então, uma vez que eu penso, eu escrevo a minha task ali, coloco todos os meus objetivos, tudo que eu tenho que resolver. Eu sempre uso a técnica de explicar primeiro o problema que eu tenho que resolver e depois eu explico como eu vou resolver, que é para qualquer pessoa que for ler aquela task, ela entender do que se trata e por que eu resolvi daquela forma. Né? Porque talvez eu possa não estar ali em algum momento e as pessoas elas têm que dar andamento naquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu estou na parte do front-end, eu faço isso e depois eu desenvolvo e entrego. Na parte do back-end, tem umas questões mais assim, eu tenho que pensar um pouco mais na parte técnica. Por exemplo, se eu vou fazer uma consulta, eu tenho que pensar se aquela consulta ali não vai prejudicar não vai prejudicar o nosso sistema, se ela não vai ser lenta, se alguma coisa que eu vou fazer não vai derrubar o sistema, se a lógica que eu estou usando ela é realmente legal, se eu não posso usar outra coisa. Porque às vezes a gente pode resolver um determinado problema de N maneiras. E a gente tem que ter essa noção de por que eu vou fazer dessa maneira e não dessa maneira, né? É a mesma coisa? Será que é mais rápido? Será que tem mais segurança? Menos segurança? Para mim, essa é uma das principais características, diferenças entre o front-end e o back-end na minha experiência profissional. Quando eu estou ali no front-end, eu meio que estou me divertindo pelas minhas características pessoais mesmo, então eu deixo minha imaginação correr, é muito gostoso, só vou desenvolvendo ali e quando está pronto eu só fico contemplando e falo, beleza, tá tudo ótimo. No back-end, eu preciso, né, ficar mais, sei lá, me concentrar mais, ficar mais quietinha, prestar mais atenção no que eu tô fazendo, analisar melhor. E aí é isso, no back-end eu tenho que analisar mais a questão das regras de negócio mesmo, essas questões de capacidade do sistema, se aquilo ali não vai prejudicar ou não. E aí, feita essa análise, eu desenvolvo numa lógica que eu acho que seja a melhor possível. E geralmente o nosso CTO, ele confia bastante na gente, então quando a gente desenvolve, a maioria das coisas já vão direto para nossa produção, né? A produção, ela é o sistema real, a gente tem dois sistemas. A gente tem um sistema que é a cópia do real, que ele é o nosso teste. Ali a gente pode fazer o que a gente quiser, porque se quebrar, não tem problema, o usuário nunca vai ver o que a gente fez ali. Então, uma vez que a nossa homologação ela tá testada e tá tudo ok, aí a gente pega aquilo ali e atualiza o nosso produção, que é o que o usuário vai ver mesmo. Geralmente o nosso CTO ele confia muito na gente, a gente tá ali meio entre o júnior e a fase... Eu não sei o que eu sou, eu tô meio ali, sabe? Eu tô meio ali, eu tô quase passando ali do júnior. Mas a gente já tem bastante experiência, bastante maturidade, a gente praticamente construiu o sistema que a gente tem hoje do zero, então a gente tem uma certa confiança em mexer com ele, né? E a gente tem uma sintonia muito legal entre nossa equipe. Então, geralmente, o nosso CTO, ele é o CTO, ele é PO, ele é tudo, e ele geralmente confia na gente de mandar direto para produção. E o produção, para quem não entende, ele é o sistema real, é o sistema que o usuário vê. E a gente tem outro sistema chamado homologação, que é o sistema dos devs, e ele a gente pode fazer o que a gente quiser, entre aspas, a gente tem que tomar cuidado, claro, a gente não está brincando, a gente está trabalhando. Mas se tiver algum erro ali, não tem problema, porque o usuário nunca vai ver, a gente vai resolver. Quando tiver tudo ok, a gente atualiza com a produção. Então, geralmente, já vai tudo ok por conta dessa maturidade que a gente já tem, dessa confiança que a gente tem no outro e flui naturalmente. A nossa equipe ela é pequenininha também, então ela é fácil de gerir, são pessoas que se conhecem há bastante anos, então a nossa rotina ela é bem
tranquila, eu diria, né? Eu trabalho em home office, eu sou PJ, tem essa diferença também, eu não sou CLT. Então o PJ é meio que assim, eu sou uma empresa. Então eu que tenho que ter a responsabilidade de gerir o meu negócio, eu recebo ali um valor e o que eu faço com ele é responsabilidade minha. CLT não, né? Tem todas aquelas questões de direitos e enfim. E aí como eu sou PJ também, não tem tanta cobrança de horário. A cobrança é mais na entrega. Então, o nosso horário, ele começa assim, das 9 às 18, mas se eu precisar sair ali durante o dia, eu preciso avisar, óbvio, mas não tem tanta essa questão. E aí, se eles precisarem de mim também em um fim de semana, não tem problema, eu trabalho também. Porque como a gente se entende, a gente não tem esses conflitos. Importante que você trouxe também um cenário extremamente colaborativo, né? Muitas pessoas imaginam, como você falou lá atrás, daquele desenvolvedor que está sozinho, que ele vai abrir o computador e vai abrir o programa, enfim, rodar o dia inteiro, deu horário, fechou o notebook e pronto. E tem muito sobre colaboração durante o dia a dia, com o time, com outro time, com diversas frentes, e depois volta para o seu trabalho, mas depois volta a colaborar de novo, e acho isso muito legal. Bacana que você trouxe essa visão. Tem muita gente se comunica também com as outras equipes, como você falou, e isso é importante, uma questão assim, você entender do negócio que você está trabalhando, não é só entender da programação. Então, assim, eu trabalho numa empresa que ela faz, a gente tem um sistema que simula as provas para entrar nas faculdades, tipo o UNB e etc. Eu acho que é vestibular seriado que fala. Então, a gente trabalha com isso e eu preciso entender do negócio, entender quem é o meu cliente e não focar só ali no desenvolvimento. Porque como eu disse, eu tenho que pensar um pouco na experiência e mesmo que eu não pensasse na experiência, às vezes a gente só recebe um problema assim, o cliente está com um problema X, resolve aí. Se eu não sei quem é o cliente, às vezes eu penso que na minha cabeça aquela solução é super incrível e talvez ela foi até inteligente, mas se eu tivesse mais informações sobre o negócio, eu entenderia que por esse motivo não dá pra gente fazer dessa forma, porque o nosso cliente é de forma X, não de forma, sabe? Então, se você quer fazer a diferença no seu time, na sua empresa, estude o negócio, mesmo que ninguém te peça. Jéssica, acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por você ter aceitado para ter esse papo bem bacana com a gente, viu? É uma honra ter você aqui no nosso espaço. Você já participou de webinar com a gente e hoje compartilhando com o pessoal também sobre muitas experiências na área de programação, especificamente ali em Full Stack. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. É sempre um prazer vir aqui. Já vi algumas vezes, eu espero vir muitas outras vezes. É um ambiente super gostoso, eu me sinto super à vontade, super bem. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Então, galera, para quem quer ver um pouco sobre o meu conteúdo, meu @ é garota de TI, então me acompanhem lá. Eu dou dicas sobre programação de uma forma leve, descontraída, da forma que eu gostaria de receber. Então, aguardo vocês lá. Me sigam. E galera, se você gostou desse episódio, compartilha com aquela pessoa que você imagina que vai receber um conteúdo de primeira. Segue também aqui nas nossas redes, fique por dentro de todos os canais aqui da casa, viu? Um abraço, até mais!